Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é uma fração. Uma fração é um número que representa partes de um inteiro. Então vamos ver uma figura aqui. A gente tem essa figura dividida em 4 partes. Como a gente vai representar em forma de fração então? Primeiro a gente vai escolher 1, 2, 3 partes dessa figura. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um traço de fração. Então, como a figura foi dividida em 4 partes, o que a gente faz? Coloco 4 aqui embaixo. E quantas partes eu escolhi? Quantas partes eu pintei? Pintei 3 partes. Então, a fração que representa essas 3 partes é 3 quartos. Lembrando que o 4 a gente chama de denominador e o 3 a gente chama de numerador. Vamos ver mais uma figura. Pensa nessa figura agora, nesse círculo dividido em 4 partes. E a gente vai escolher apenas uma parte. Então vamos fazer uma fração que representa essa parte que a gente escolheu. O círculo foi dividido em 4 partes, coloco 4 aqui embaixo. E depois eu peguei apenas uma parte, coloco 1. E lembrando que o 4 a gente chama de denominador e o 1 a gente chama de numerador. Falando agora sobre adição de frações com denominadores iguais, a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação, que a gente tem essas duas frações para fazer a adição. 3 quintos mais 1 quinto. O que a gente vai fazer? Os denominadores, o número 5, o número de baixo, são iguais. A gente vai colocar um traço de fração e a gente consegue ver que eles são iguais mesmo, né? Então a gente repete o 5 aqui. E na parte de cima dos numeradores, o que a gente vai fazer? 3 mais 1, 4. Então, a resposta dessa adição, 4 quintos. O que a gente pode fazer ainda? Subtração de frações com denominadores iguais. Vamos ver um exemplo aqui. A gente vai fazer a subtração de duas frações. Então, 6 sétimos menos 1 sétimo. Como a gente vai fazer isso? Colocamos o traço de fração. 7 e 7 são iguais, então a gente vai repetir o 7 aqui. E na parte de cima dos numeradores, como a gente vai fazer? 6 menos 1, 5. Então, a resposta dessa subtração, 5 sétimos. Ainda, a gente pode fazer uma adição de frações com denominadores diferentes. Como faríamos isso? A gente vai colocar o traço de fração, essa fração, por exemplo, 1/3, sinal de adição, e a próxima fração que a gente vai utilizar, 1/4, sinal de igual. Agora, qual que é o próximo passo que a gente vai fazer? A gente vai encontrar os múltiplos de 3, ou seja, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vamos parar por aqui. Também precisamos encontrar os múltiplos de 4. Como faremos? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Paramos por aqui. Por quê? Porque a gente encontrou o 12 nos múltiplos de 3, encontramos o 12 nos múltiplos de 4. Agora a gente faz o seguinte, a gente vai fazer fração, sinal de fração, colocamos o 12 na parte de baixo, sinal de adição, outro sinal de fração e o 12 na parte de baixo. Agora sim, como que eu encontrei esse 12 aqui? Eu fiz esse 3 vezes 4, então 3 vezes 4, 12. Só que se eu fiz vezes 4 embaixo, eu preciso fazer vezes 4 em cima. 1 vezes 4, 4. E agora, na outra fração, o que eu fiz? 4 vezes 3 deu 12 da próxima fração. Então, se eu fiz vezes 3 embaixo, eu faço vezes 3 em cima. 1 vezes 3, 3. Agora, voltamos no caso anterior, ficou mais simples. Sinal de igual, 12 é igual a 12? Sim. Então, a gente vai repetir esse denominador. Colocamos ele na parte de baixo. E agora, na parte de cima, numeradores, 4 mais 3, 7. Então, a resposta dessa adição, 7 dozeavos, ok? E ainda, a gente pode falar da nossa subtração de frações com denominadores diferentes. Vai ser bem parecido com o caso anterior. Vamos ver essa subtração dessas duas frações. 1/2 menos 2 quintos. Como a gente faz? Vamos começar fazendo os múltiplos de 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4.
2 vezes 3, 6. E ainda 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. E agora? Vamos fazer os múltiplos de 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Paramos por aqui, porque encontramos 10 nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 5. Paramos então. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um traço de fração, o 10 que a gente encontrou, o sinal de subtração, a outra fração também com o 10. E agora, como a gente encontrou esse primeiro 10? Foi 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, se a gente fez vezes 5 embaixo, a gente vai fazer vezes 5 em cima também. 1 vezes 5, 5. Colocamos ali. E agora, como a gente encontrou esse 10 aqui? A gente fez 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Então, o que a gente vai fazer? Vezes 2 em cima também. 2 vezes 2, 4. Agora ficou fácil para a gente, né? A gente vai repetir o 10, porque é igual nos dois casos. E a gente vai fazer o quê? 5 menos 4, 1. Então, a resposta dessa subtração é 1/10. Então, a gente vai ver multiplicação de frações. E como a gente faz isso? A gente vai colocar duas frações aqui, 4/9 vezes 1/5. E como a gente faz isso? Vamos lá. Vamos colocar o traço de fração aqui na frente. Então, 9 vezes 5, 45. Muito fácil. E 4 vezes 1, 4 mesmo. Essa é a resposta dessa multiplicação de frações. 4 sobre 45. Ou a gente pode dizer também 4/45, tá bom? E por último, a gente vai ver uma divisão de frações. Então vamos ver aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar duas frações e o sinal de divisão entre elas. Então, 4/9 dividido por 3/5. Como a gente faz isso? Eu vou pegar o seguinte, eu vou copiar a primeira fração, 4/9, e agora está vendo o sinal de dividir? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar esse sinal de divisão em um sinal de multiplicação, que é o pontinho que a gente vê agora na tela. E agora, o que a gente faz? A segunda fração, a gente vai copiar invertida. Então, o 3 vem aqui embaixo e o 5 vai lá em cima. Agora, a gente tem uma multiplicação de frações, né? Como a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. 9 vezes 3, 27. E 4 vezes 5, 20. Então, 20 sobre 27, ou 20/27, é a resposta dessa divisão de frações. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe um like se você gostou. Se não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo e ative o sininho. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!